Vem chegando, vem chegando. Oi, gente. Tudo bem? Tô tentando. Ó, chega aí. Que saudade de fazer live, de ver vocês, de falar com vocês assim, de pertinho. Deixa eu tirar o som daqui. Eu vou fixar aqui já um comentário. Pronto. Vamos começar essa live, um bate-papo rapidinho, mas muito gostoso e muito importante sobre um assunto muito atual. Você que é mãe, você que é pai, você que é filho em geral. Quem é filho? Levanta a mão só quem é filho, por favor. Então, ou seja, é pra todo mundo, tá? Pipe, você não é pai nem mãe. Ah, não, você é pai sim de caninos. Então fica aí, tá? Que vai ser importante pra gente. Fica aí, isso, exatamente. Vai ser muito bom pra você esse papo. É o seguinte, vou falar com a Mariana Ox, gente. É um currículo tão extenso que eu preciso ler aqui. Ela é designer e educadora. Ela tem um trabalho muito voltado para a conexão entre a educação e a cultura digital. A gente vai falar sobre um projeto muito bacana da Fundação Lego. Lego mesmo, de Lego. A Fundação Lego tem um trabalho voltado para o valor do aprendizado e para o ensinamento em geral, né? Com a brincadeira. Assim, como você aprender brincando e a importância disso. Aprendizagem pelo brincar. E a Mari vai falar com a gente sobre isso. Eu quero que vocês também deem o depoimento de vocês. Quero ouvir vocês, por favor. Vamos já botar ela aqui, ó, na roda, pra gente conversar. É um papo rápido, mas eu queria muito mostrar esse projeto pra vocês, porque é muito importante. E principalmente no momento que a gente tá vivendo, né, de pandemia, quarentena, a gente mais em casa com os filhos, tentando entender mais o mundo deles e conseguindo muitas vezes, né, já que essa proximidade permite e facilita muitas coisas, muitas interações e muitas trocas entre nós e eles. Então, bora lá. Eu tô aqui tentando achar a Mari. Vou botar aqui o nome dela. Acho que ela já está entre nós. E aí, vocês têm feito o quê enquanto isso? Saudade de vocês, gente. Cadê vocês? Hein? O que vocês estão fazendo? Por onde vocês andam? Estão com saudade de quê? Estão querendo ver o quê? O que vocês estão querendo ver assim? Se fosse pra escolher assim, pá, quero ver um negócio. O que seria? Fala aí. Num programa. Programa de TV. Pum, quero ver um negócio. O que vocês querem ver? Depois de um ano desse. Fala pra mim. Pensa bem, tá? Pensa bem. Fala aí. Tô vendo, tá? Enquanto tô procurando aqui, eu tô vendo nos comentários, tá? Bora lá. Me diz. Não, gente, sério, responde. Para com essas coisas que ficam falando aí. Desenho. Notícias boas. Leveza. Bom, leveza é bom. Entendi. Tô sacando vocês. Cadê Mariox? Tá aqui, achei. Bora lá, vai começar, hein? Vamos falar aqui com a... Opa, Mari, tudo bem? Tudo bem, Fernanda? Tudo bom. Você me ouve bem? Já me vê bem? Tô te ouvindo, tô te vendo. Que bom estar aqui Ótimo. com você. Prazer todo meu. Já estava aqui introduzindo um pouco do assunto para quem está com a gente já nessa live. Enfim, primeiro te agradecer aí pela presença, parabenizar pelo seu trabalho. E eu queria mergulhar nesse seu universo um pouco para falar da Fundação Lego, do projeto deles. Mas acho que a gente pode começar pelo panorama que a gente está vivendo, né? Esse contexto que a gente vive de quarentena, pandemia. Vamos deixar de lado todo o lado ruim e negativo que isso trouxe para o mundo inteiro. Mas se é que a gente pode fazer do limão uma limonada, eu acho que estamos nessa vida para isso. Sem dúvida nenhuma, um lado que a gente pôde ver de positivo nisso tudo foi o contato maior com a família, né? O confinamento trouxe isso, principalmente entre pai, mãe e filhos. Como é que você enxerga isso, essa aproximação? O que ela trouxe para a gente no dia a dia, de fato?
Bom, eu tenho um filho de 12 anos, né, Fernanda? Aham. E fiquei sozinha com ele, assim, durante muitos meses aqui, a gente mal saiu. E aí foram várias fases, assim, a gente precisou entender o que fazer com esse tempo, de repente tão desestruturado, a gente precisou encontrar maneiras de organizar o tempo. E é uma fase difícil, porque é a fase que eles estão indo para o mundo, procurando interação, né, querendo ficar mais com os amigos do que com a família. Sim. Então, no primeiro momento eu comecei a procurar brincadeiras clássicas, né, para preencher esse tempo, a gente jogava batalha naval, Aham. sabe, skate 60, a gente fazia skate 60 dentro de casa. Que máximo. Mas, assim, chegou uma hora que eu percebi que eu não poderia prover todo o entretenimento, né? Não sei se você passou por isso também, essa dificuldade da gente ter que Sim. oferecer toda a interação, todo o entretenimento, né? Chega uma hora que esgota, né? Esgota. Não, e a gente tem a nossa própria vida para tocar, né? Tem que trabalhar, tem que sair da casa, tem que supervisionar a escola, né? O aprendizado deles online. Então, eu comecei a entender que eu não podia substituir os amiguinhos, mas que a Sim. gente tinha que fazer os nossos interesses e o nosso dia convergirem, né? De alguma E forma. você sentiu isso assim? Ó, aqui em casa foi muito. Foi um divisor de águas mesmo, esse momento, porque óbvio que ninguém foi avisado do que iria acontecer, né? O mundo inteiro foi pego de surpresa. Eu fui trabalhar, as crianças foram para a escola num dia, no dia seguinte todo mundo em casa trancado. E aí foi uma bateção de cabeça nesse início, realmente. O que Foi. fazer, né? Nós que sempre trabalhamos fora, as crianças que sempre estudaram fora, do nada, todo mundo em casa. A gente só conseguiu voltar a se organizar quando a gente criou uma rotina dentro dessa nova rotina. E entender como trazia isso para casa, né? O estudo, o trabalho, o exercício físico, a hora de comer, a hora de dormir, porque teoricamente em casa você não tem hora para nada. Você está em casa trabalhando, sai do quarto, tá na cozinha, sai do quarto. E aí Essa é a tentação, né? isso foi É. muito diferente para a gente, assim, foi muito marcante, porque a partir desse momento que a gente conseguiu fazer essa rotina na nova rotina, as coisas começaram a engrenar. Você sentiu isso também? Senti. Eu acho que no começo todo mundo patinou, inclusive a própria escola, né? Tentando entender como Sim. colocar as atividades online. Eu acho que no começo teve uma tentativa um pouco atrapalhada. Eu acho que nos casos em que a escola tinha a possibilidade de ir para online, de transferir a escola presencial para online, que não dá certo de jeito nenhum, né? Porque ninguém Aham. vai ficar assistindo aula na frente de uma tela. Sim. Então, aos poucos, eu acho assim que foi um momento que a gente teve que ter muita generosidade uns com os outros. Nós com os nossos filhos, eles com a gente, nós com os professores e com a escola e vice-versa, até todo mundo se ajeitar. É bem isso que você falou, Aham. né? A nova rotina se estabelecer. E aí, eu acho que uma coisa que funcionou aqui, que foi muito marcante, é que eu falei, bom, eu não posso substituir a vida social dele inteira, né? Não, não tem como colocar isso, mas assim, há de haver momentos em que a gente pode compartilhar coisas que são de interesse comum, né? Claro. Mais fácil porque ele é um pouquinho mais velho, né? Então, por exemplo, assistir filmes ou coisas que tinham a ver com o que ele estava estudando, descobrir Sim. séries que ele assistir juntos e conversar, comentar. Eu me lembro que teve um momento, no meu trabalho a gente faz uma live toda quinta-feira à noite, então é uma noite que eu já não consigo preparar comida, então nós Aham. combinamos que esse dia, teve um momento que a gente começou a fazer uma brincadeira chamada Comida do Mundo, Culinária do Mundo. Que legal. Aí, cada semana a gente escolhia a culinária de um país diferente para pedir em casa. Aham. E aquele era o país da semana. Então a gente tinha que assistir um filme daquele país, procurar coisas para explorar. Caramba. É É, impressionante como a gente se adapta assim, é uma coisa, imagina, você nunca pensou em ter que criar uma culinária do mundo, né? E a gente tem que criar e inventar as coisas para ontem, porque é tudo para ontem para eles, né? No tempo deles, nessa era digital, você que trabalha e estuda e sabe muito sobre isso, é tudo para ontem, é no tempo do dedo, ó. Clicou, tô aqui, arrastei para cima, já tô em outra tela, já escolhi. Então, assim, a gente teve que dançar conforme a música num tempo muito mais acelerado, né? é. Você, entrando nessa era do digital, você que trabalha com isso, né? Educação, cultura digital, como é que você enxerga isso, assim? Porque a gente, na quarentena, para mim, pelo menos, eu tento sempre e nunca enganei ninguém de que minha maternidade é ideal nem paraíso. Muito pelo Não contrário, tem, ela né? é real, ela é possível, ela é a que eu consigo fazer, é o melhor que eu consigo, inclusive.
mas não mais do que isso. E dentro dessa maternidade real, eu, sem hipocrisia nenhuma, liberei a tela geral, muito mais do que eu liberava antigamente. Então, foi um refúgio, foi um recurso, foi uma válvula de escape para mim, até para eu conseguir fazer minhas coisas. Liberei mais televisão, liberei mais jogo, liberei mais tudo, vídeo, YouTube, tudo. Mas como é que fica assim, Mari? O que você acha que a gente pode ter ao cruzar essa linha, né? Se é que existe uma medida, né, possível ou ideal, o que você acha que a gente colhe lá na frente de consequência? Assim? Você acha que eu errei muito? Você acha que deu ruim? Eu acho que essa linha, na verdade, ela não é uma linha fixa, porque não é uma questão da qualidade, da quantidade do tempo, sim da qualidade do que você está fazendo ali naquele ambiente, né? Claro que nesse momento em que a gente teve tudo aprendizado mediado pelas telas, todo relacionamento social, olha o que a gente está fazendo aqui hoje, né? Sim. Toda possibilidade de conversa, de estudo, de aprendizado. Eu fiz curso, eu fiz uma pós-graduação, eu trabalho com a formação de professores, né? O nosso projeto Educamídia, ele trabalha para formar os professores, para levar a educação midiática para a sala de aula. O que é isso? É lidar com... Como que a gente lida com todo esse ambiente de comunicação, com as mensagens, com as telas. E isso tomou uma dimensão muito real na nossa vida, muito diferente da dimensão que tinha antigamente, quando a tela era só o joguinho, o entretenimento. Sim. Então, a tela que tem só o jogo, ela é muito diferente da tela que deixa a gente falar com a nossa família, que deixa a gente aprender, que permite que a gente crie coisas, vídeos, fotos, coisas para registrar a nossa produção escolar. Teve um momento muito lindo que meu filho estava fazendo uma escultura para a escola. E aí a entrega era um vídeo. Então a gente teve um momento junto muito bacana de decidir como filmar, como iluminar, vai botar na mesa, vai botar para cima, para baixo. Então, assim, a tela adquire um novo significado na nossa vida, né? E é claro, a gente precisou liberar o tempo da brincadeira, do jogo, porque senão ninguém conseguia fazer nada. Mas eu acho que... E piorou, na verdade, no aspecto da quantidade, porque além do tempo do jogo, você tem o tempo da escola, do estudo, todas as outras coisas que estavam na tela, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente está junto, está dentro de casa. Então, quando eu falo em tentar fazer convergir as atividades, é encontrar o tempo de fazer algumas coisas juntos. Por exemplo, uma coisa que a gente sempre falou antes da pandemia. Muito importante você ver o que seu filho está assistindo no YouTube. Sim. Entender, conversar com ele sobre o que é anúncio naquele ambiente, o que é patrocinado, o que significa ter likes, ter muitos likes. Isso é cultura digital que eles precisam saber. Tem alguém vendendo coisa ali para mim? Né? Por que as recomendações vêm? O que afeta as minhas recomendações? Então, esse tipo de coisa que a gente sempre postulou que precisava prestar um pouco de atenção, pelo menos a gente está numa situação em casa, está todo mundo junto e a gente encontra um pouco mais de oportunidade para conversar sobre essas coisas, né? Sim. E como é que passa isso? Agora, sério, assim, pergunta quase que pessoal. De quem tem uma criança de 12 e eu tenho priminhas mais novas também, que me dá quase um desespero, assim, do tipo, meu Deus, é mais importante realmente ter um like e seguidor do que uma amizade real, do que ligar para alguém, do que encontrar uma amiga. Como é que desconstrói essa imagem ou esse conceito na cabeça dessa adolescente que só vive isso, Mari? Você trabalha isso também com seu filho? A gente trabalha isso, mas é porque isso é parte de toda uma construção que tem que começar desde muito cedo, né? Eu acho que a gente vive uma época agora em que eles estão muito imersos nas telas, nós também, e a gente viveu um pouco essa ilusão de que a aceleração da tecnologia foi muito rápida. E a gente não entendeu, eu acho, o quanto que a gente precisava mediar essa entrada deles nesse ambiente. Era uma coisa muito... Eles já nascem sabendo, eles são nativos digitais. Eu acho que você falou a palavra certa, é mediar, né? Não é bloquear, proibir nem liberar. Mediar. Quase nessa introdução deles, né? Nessa inserção deles nesse meio digital. Exatamente. E porque, na verdade, assim, se você proibir, você está perdendo a oportunidade de ensinar uma habilidade que eles precisam ter para o resto da vida. Qual é uma maneira saudável e consciente de você estar no ambiente digital? Qual é uma maneira de você se comunicar com as outras pessoas de forma respeitosa, de forma ética? Que consciência você tem que ter do conteúdo que você está produzindo e consumindo, né? Colocando naquele ambiente. Então, são conversas que a gente precisa fazer desde muito cedo. As pessoas sempre perguntam para a gente assim, com que idade? E eu vou chegar lá no assunto dos likes e da autoimagem, porque isso é muito importante. Mas as pessoas sempre perguntam para a gente assim, com que idade que você pode começar a trabalhar a questão das mídias, olhar criticamente para as mídias?
E a gente fala assim, não tem uma receita, mas é a partir do momento que a criança está exposta a mensagens de mídia. E não é só aplicativo, não é só tela. Anúncios, embalagens. Então, tem fases muito distintas. Assim, quando a criança é E pequena. trabalha como? Desculpa te interromper, eu tô curiosa. E trabalha como? Qual é a comunicação com eles? Quando a criança é pequena, antes da fase de alfabetização, o que que ela está consumindo em termos de mensagens de mídia? Embalagens de brinquedo, anúncios na televisão. Então, ali é uma oportunidade que você já tem para começar a discutir coisas como, por exemplo, representação. Representação de gênero, representação de raça. Por que que todo mundo nessa embalagem é branco? Por que que não tem nenhuma criança preta? As crianças em torno de você são assim? Essa embalagem ou esse livrinho refletem o seu universo do jeito que ele é? O que que é anúncio? O que que é programa? Vamos brincar de tentar descobrir quem descobre primeiro o que que esse anúncio está vendendo, para você começar a formar essa consciência do que é uma mensagem comercial, o que que é entretenimento, o que é jornalismo, né? Se alguém está tentando te vender, alguma coisa, se alguém está tentando te convencer. É um senso crítico, né? Quase. É entender o que que a gente está consumindo, né? E aí esse olhar crítico para o que está representado ali, se as coisas precisam ser assim. Então, quando a criança é pré-alfabetizada, eu acho que tem essa coisa muito lúdica de olhar para os brinquedos, a questão das embalagens, né? Por que que tem um personagem na embalagem de cereal, né? Que público eles estão querendo atrair? Então, essas conversas de uma maneira muito lúdica, brincando de descobrir, brincando de trocar os personagens, você começa a praticar esse olhar crítico. Depois, pré-adolescência, eles já começam a lidar com as questões de autoimagem, é isso que você falou, né? Os likes, quem tem likes, quem não é tão diferente do que era a questão de quem é mais popular na escola. Sim, é verdade. Né? O que eu acho que a gente tem que reforçar é que não existe um comportamento digital ou uma cidadania digital que é separada do comportamento offline, né? Assim, você tratar bem uma pessoa com respeito, se comunicar, não fazer bullying, né? Respeitar o sentimento do amigo, que a gente sabe, que eles sabem que tem que fazer na vida fora das telas, vale para as telas também, né? Uhum. Eu vejo muito isso, uma comunicação meio sem regra quando eles estão no grupo de WhatsApp. Começa grupo de WhatsApp, já percebeu isso? E é o que acontece nos comentários de fotos de Instagram, né, de redes sociais. A pessoa bota uma foto que não é dela, bota um nome que não é dela e se acha dona da razão. Sai cuspindo ódio, xingando todo mundo. Na verdade, um ato de extrema covardia. Se encontrar a pessoa quem ela tá xingando na rua, provavelmente vai pedir pra tirar uma foto, né? Exatamente. Assim, quando meu filho começou a ter grupo de WhatsApp, eu percebi muito isso. As crianças tiravam uns aos outros, expulsava, botava, xingava, devolvia. Era uma coisa que causava um sofrimento constante. E a gente tinha que parar e dizer, olha só, você não pode fazer isso na sala de aula, por que você acha que você pode fazer Exatamente. isso no ambiente online, né? Então, você começa a introduzir essas conversas e a atenção para o que eles estão consumindo. Eu acho que pré-adolescentes, meninas principalmente, em Instagram, tem muita questão da autoimagem e da manipulação, né? Os filtros, por que todo mundo tem que estar maquiado, tem que ser magra, tem que ser não sei o que. Padrão Então, de beleza, o corpo perfeito, a pele perfeita, o rosto perfeito, né? Essa busca incessante por uma coisa que não existe. Por isso que é uma busca infinita, ela não acaba. Porque a pessoa não vai achar, né? Você tem meninos, né? Tenho. Para meninas, eu acho que é bem mais grave isso. Então, eu acho que, assim, infelizmente, é uma tomada de consciência que a gente tem que ter de que você não pode soltar essas crianças nesses ambientes que são ambientes públicos, onde elas estão lidando com a comunidade, uns com os outros, ou com terceiros, ou recebendo anúncios, mensagens que querem vender, coisas, convencer. A gente não deixaria uma criança andar na rua sozinha, não é gradual esse aprendizado, né? A criança não tem um certo senso de responsabilidade, entender onde estão os desafios. É a mesma coisa no ambiente digital. E eu acho que nesse tempo da pandemia, isso ficou muito misturado, porque a gente precisava das telas para se comunicar, para eles terem relacionamento uns com os outros, tratarem os colegas dos professores, mas ao mesmo tempo é uma oportunidade que a gente tem, os professores têm, a escola tem, os pais têm, de olhar um pouco mais de perto, né, para aquele uso ali. E sempre, eu acho que é sempre uma questão da gente mediar, porque se a gente proibir, a gente vai criar mais desejo. Não, mais desejo, exatamente.
Desejo pelo né? proibido e um afastamento do nosso mundo para o mundo deles, que eu particularmente acho que também é o desejo de todas as mães. É a última coisa que a gente quer, né? Se afastar É. do mundo deles. Eu, pelo menos, quanto mais próximo e inserida do mundo dos meus filhos eu tiver, melhor. E também você cria aquela coisa, um obstáculo, né? Uma parede, um muro entre o filho e a mãe, a filha e a mãe. Tipo, a minha mãe não sabe ouvir, né? Minha parceira, então eu vou fazer tudo É. escondido ou de uma maneira muito mais agressiva, né? Enfim, é uma bola de neve de consequências negativas que essa proibição causa. E outra, você tira a criança, não sei se infelizmente ou felizmente, ou enfim, só naturalmente, do ambiente dela, porque hoje não tem como lutar contra isso. Os amigos vão estar nas redes sociais, os primos, a família, as amigas, os amigos, todo mundo, né? Então, é aquela... Acho que é o desafio mesmo de criar alguém é achar o meio termo, né? E o equilíbrio de tudo. Mas vamos falar, por exemplo, a gente está falando aqui de aprendizagem criativa, né? Que é o tema da Casa Viramundo. Aham. Então, assim, eu acho que isso é um gancho muito interessante para a gente pensar, porque não é uma questão de quanto uso a gente faz, ou eles estão fazendo da possibilidade de estar numa rede social e de se comunicar. Eles têm ferramentas hoje, a gente tem ferramentas de criação à disposição muito acessíveis, né? Muito fáceis de usar. Eles mesmo criam TikToks, vídeos. Edição de vídeo. Isso, eles estão publicando conteúdo, né? Sim. Então, eu acho que é virar um pouco essa lente e parar de olhar para as coisas negativas e parar um pouco para pensar que possibilidades criativas e ativas de participação e cidadania, inclusive, a gente tem aqui. Que coisas bacanas a gente pode fazer nesse ambiente em que a gente está. Claro. Como é que a gente pode usar essas redes, por exemplo, para criar uma campanha para ajudar pessoas que estão precisando de coisas na pandemia, ou de reciclagem de lixo, ou de qualquer tipo de questão que eles possam identificar no Até seu entorno. para juntar pessoas, né? Para ser ponte entre quem precisa, quem pode ajudar. Matar saudade de quem não vê, driblar a distância de uma pandemia, ou seja, o lado positivo, como tudo na vida, a tela também tem, né, seu lado negativo e o lado positivo. Então, usar isso a seu favor. Ela é uma vitrine, eu sempre falo isso, né, quem tem essa vitrine, porque todo mundo tem. As crianças, adolescentes acham que só os famosos têm um canhão nas mãos. Todo mundo tem seu canhão, né? Exato. Né? Cada um do seu tamanho, sua proporção, mas é um canhão. Então, que a gente use isso para o bem, porque acho que de mal já tá legal, já, né? Já tá todo mundo... Então, assim, o que a gente pode fazer de criativo, de positivo nesse ambiente? Eu vi escolas fazerem trabalhos muito legais que incentivavam as crianças a criarem juntas, né? Porque tem isso, eles estão afastados uns dos outros. Sim. A ideia de fazer um trabalho de grupo, porque a tecnologia e as telas possibilitam isso. Você pode estar junto, mesmo estando fisicamente separado, e trabalhar junto no mesmo documento, na mesma criação, na mesma foto, no mesmo vídeo, né? Então, as escolas que estimularam isso fizeram muito bem. E aí, os pais podem ajudar, podem participar. Então, assim, você começa a ter uma possibilidade de explorar as telas da tecnologia para uma coisa mais fortalecedora e, melhor ainda, se eles conseguem encontrar um propósito, né? Vamos achar uma causa legal. A família está toda afastada, vamos aproveitar as reuniões de Zoom que a gente faz, perguntar quais são os pratos favoritos de cada um. Vamos criar um livro de receita da família, os pratos regionais de cada um. Enfim, são tantas as possibilidades, né? De criar e depois publicar isso para outras pessoas. É uma questão de virar essa lente, né? E aí tem uma outra faixa etária, um pouquinho, já começa na pré-adolescência e além, em que eles começam, então, a ter contato com as questões do jornalismo, do mundo, o que está acontecendo. E isso é uma coisa que eu percebi muito agudamente aqui na minha casa. Não sei se você percebeu isso. O fato de que a gente estava vivendo uma situação de exceção, que tinham notícias que eram muito importantes, fez com que meu filho se interessasse pelo noticiário. E a gente começou a discutir coisas juntos nos momentos importantes, né? E aí a gente pode discutir notícia, entrevista, o que está acontecendo, fake news, desinformação. O perigo disso, a consequência disso, né? Porque hoje ele pode ver a fake news de um coronavírus, amanhã uma coisa aconteceu na escola dele, com alguém que ele conhece, que também é mentiroso, né? A notícia é mentirosa. Acho que aflorou muito essa curiosidade mesmo, esse interesse, né? Então, assim, nós vimos nos momentos mais importantes, nos pronunciamentos de ministro da Saúde, etc., nós
tivemos essa oportunidade de ver juntos, discutir a reação das pessoas em volta. Então, assim, foi muito interessante, porque é claro que uma criança mais velha, né? Em vez de eu ter que migrar totalmente, entrar no mundo dele, a gente se encontrou um pouco no meio do caminho. Ele teve que ter um amadurecimento talvez um pouco mais rápido, né? Para lidar com tudo que estava acontecendo com a gente e encontrar no meio do caminho da gente lidar com essa vida real, encontrar os momentos criativos, encontrar os momentos de prazer e aprender a ver o mundo que está acontecendo em nossa volta, Claro. né? O senhor tem quantos anos? 12. Fez 12 na pandemia. E você não floreou, mas você interpretou de alguma maneira para passar para ele o que estava acontecendo? Ou ele viu mesmo o jornal com você? Você tentou minimizar de alguma forma para não se assustar? Como é que foi a reação dele com isso tudo? Eu não tentei minimizar, não. A gente não tem muito hábito de ver o noticiário regularmente. Eu não tenho mais muito pela televisão, eu vejo muito pela internet, pelo celular, né? Então, não é uma coisa que estava aqui cotidianamente na sala. Mas, ao mesmo tempo, a gente está afastada da nossa família, né? Eu moro sozinha com ele em São Paulo, nossa família, o resto da família está no Rio, o pai dele está no Rio. Então, ficou muito agudo para ele o fato de que a gente não podia viajar, não podia ver o resto da família, não podia ver a avó, estava afastado do pai. E aí a gente teve que ter discussões muito, muito francas e muito precisas sobre qual é o perigo, Não. como que o vírus, né, contamina, como que a gente tem que proteger as pessoas que a gente ama. Então, ao mesmo tempo foi muito bonito ver essa tomada de consciência, o cuidado que ele tem, né, ao se locomover aqui pelo prédio, pelo bairro, com a máscara e tal. Eu acho que sempre existe uma maneira de conversar sobre a realidade de forma adequada, né, à idade, sem menosprezar essa inteligência deles, né? Sem minimizar essa capacidade real que eles têm e eles precisam entender o mundo e elaborar o mundo. De absorção, né? É. Que traz isso que você falou, uma maturidade às vezes mais acelerada, mas necessária, né? Para a gente também antecipou muita coisa, acelerou muitos processos. Então, é inevitável que eles passem por isso também. O que eu ia te perguntar, durante a quarentena eu fiz uma série de lives com terapeutas, né, psicólogos, sobre tudo que a gente estava vivendo. E a questão do adolescente, essa faixa etária que a gente tem em casa, 12 anos especificamente, fica muito gritante essa questão social deles, né? É uma fase muito social. Toda hora tá nas resenhas, uma casa do outro, jogando, batendo papo, tomando negócio, enfim. Seja lá qual faixa etária tomando negócio, mais pra frente, né? Mais pra velho. Mas, enfim, e aí, para eles tem esse efeito psicológico pior, porque não são adultos ainda para entender 100%, apesar da maturidade ter vindo, né, em doses cavalares com a pandemia, mas não são adultos para entenderem 100% e muito menos com a maturidade de segurar essa ansiedade. Como é que foi isso para você? Você sentiu isso em casa também? Que para eles foi mais difícil segurar? Ficar em casa com os amigos? Eu acho que essa faixa etária é particularmente cruel, porque a tônica dessa faixa etária é essa construção da autonomia, é sair debaixo da asa dos pais, né? É começar a ter um momento sozinho com os amigos e ter sua privacidade, etc. Então, isso ficou muito complicado, assim, é claro que eles encontraram caminhos, se encontrar online, jogar juntos, etc. Mas, assim, quem não tem irmãos e quem está sozinho em casa, realmente foi muito difícil. E aí, assim, a única coisa que eu consegui fazer por aqui, realmente, eu conversei muito com a escola, com os psicólogos da escola, porque isso talvez tenha sido a coisa mais difícil para as crianças dessa faixa etária. Tanto que quando a escola liberou uma volta parcial, que não era com professores, não era exatamente para ter aula, era mais para ter uma oportunidade de estar naquele ambiente, né, compartilhado, alguns poucos dias por semana, fazendo atividade limitada, todos eles foram desesperados, né, com sede ao pote, né, para se ver. E aí eu acho que, assim, a única coisa que foi possível fazer foi trazer ele mais para perto das minhas atividades, fazer coisas juntos, e também, ao mesmo tempo, ir construindo uma autonomia, né, até porque estava sozinha com ele em casa, precisando trabalhar, então, assim, uma construção muito rápida de uma autonomia, de você faz o seu jantar, você se serve, você... Depois de um tempo apareceu uma turminha no prédio. Depois de muitos meses, a gente negociou, tem uma turminha de umas 5 crianças menores aqui no prédio,
E as mães conversaram, todo mundo isolado, todo mundo tomando cuidado, e eles começaram a brincar embaixo. Isso foi, assim, uma Um glória, evento, né? vento, é uma salvação. E aí, assim, eu percebi a importância do brincar, porque, assim, a criança que estava triste, deprimida, floresceu, e eu ouvia da janela, assim, era pique, pique-esconde, bicicleta, Ah, muito patins. bom, né? E resgata um negócio que estava adormecido por muito tempo, né? E a gente não valorizava, porque é isso, na correria, a tela, celular, trabalho, escola. Daqui a pouco um pique-pega virou um evento, um pique-esconde é a melhor coisa do mundo, né? Uma amarelinha, uma bola Isso. por aí. Isso é a Teve um importância do brincar, né? Teve um dia que eu desci e eles tinham feito uma cidade toda de papelão, com o nome da loja, Ah, padaria, sim. secretaria, não sei o quê, assim, fizeram Halloween. Então, assim, era claro, era muito claro que era um prazer de estar junto, um desespero pelo brincar, sabe? Que foi muito importante para eles, Aham. né? E aí também a gente foi construindo essa autonomia dele regular os seus horários de estudo, de descer, ter a liberdade de descer, subir à vontade, né? Fomos construindo essa questão da responsabilidade quanto ao estudo. Já fez o que tem que fazer? Fez as suas responsabilidades? Sim. Pode ficar. E foi muito bonito ver isso, né? Essa construção dessa parceria em que você não tem que ficar lá mais no cabresto, mandando, Aham. dizendo, pô, você não Ai, está que é um sendo legal. saco, né? Ô fasezinha. Pelo amor. Vou fazer. Mari, deixa eu mandar um beijo aqui. Tem muita gente pedindo beijo, ó. Todo mundo participando, comentando, pedindo para deixar a live salva. Vou deixar salva, tá, gente? No meu IGTV. Ó, Paty, Elias, Otaviano, Orlando, Mariano, Daniela, Maria Eugênia, Labi, Vânia, todo mundo pedindo beijo. Estão todos beijados, com álcool gel, para de máscara. Todo mundo beijado, com muita segurança. E aí teve uma pergunta aqui lá atrás, né? Que o papo rolou tanto que eu não consegui nem parar para refazer pergunta do pessoal. Repassar, né? Mas teve uma da Gabi K, que eu anotei aqui, quando a gente falou de... Você estava falando de soluções criativas das escolas. Ela pergunta, exemplos de soluções criativas das escolas que você viu por aí, para poder sugerir. Lembra de algum assim que chamou a atenção em relação à tecnologia, né? Para driblar essa questão da pandemia? Eu acho que qualquer solução assim que utilize o momento do encontro, eu acho que o importante aqui é a estrutura desse trabalho que ele é presencial, presencial não, que ele é ao vivo com os professores em determinados momentos e ele é sozinho e autônomo em vários outros momentos. Então, eu acho que a questão chave aqui não é um projeto ou outro, mas saber usar esse tempo que eles estão juntos ao vivo para que não seja uma aula expositiva, para que eles não fiquem assistindo, para que seja esse o momento do encontro, de construir relações entre eles, entre os professores, discutir o que eles fizeram, apresentar o que eles fizeram. Essa foi a estrutura que funcionou melhor. E aí deixar coisas para eles fazerem, sozinhos ou juntos, no tempo autônomo deles, né? Então, assim, projetos criativos, projetos que envolviam investigar, usar a situação que eles estão vivendo, usar o fato que eles estão em casa, fotografar o seu entorno, fazer coisas na cozinha, fazer pesquisa. E a gente começou a prestar atenção em quantas coisas, quantas propostas eles recebem que eles talvez não tenham a orientação adequada. Por exemplo, faz uma pesquisa sobre não sei o quê. Eu que trabalho muito com essa área, começo a perceber que às vezes os educadores falam isso e ninguém nunca parou para pensar que alguém em algum momento tem que ensinar como que a gente faz uma pesquisa, né? O que Verdade. aparece na pesquisa? Primeiro, o resultado é o melhor, né? Tem coisa ali que é patrocinada. Como é que eu faço uma pesquisa de imagem? Que imagem eu posso Como você usar? checa a fonte, né? Se é real, se não é. Isso é educação midiática, né? Então, assim, os projetos que abriram espaço para investigação e para criação, né? Para as crianças poderem fazer isso no seu tempo autônomo, para não terem que ficar penduradas 6 horas por dia numa tela. Criar coisas, criar artefatos, efetivamente criar um fanzine, um vídeo, uma revista, uma foto, uma colagem, e aí levar isso para o encontro, foram as melhores soluções, né? Perfeito. Então, eu acho que. Isso é o que a gente quer guardar, porque assim, o perigo quando começou a pandemia era a gente cristalizar no online o pior do offline, que é a criança sentada ali naquela posição de ônibus, né? Todo mundo olhando para frente, assistindo uma aula expositiva. A gente vive na era do YouTube, a gente vive na era dos vídeos, a gente vive na era do Google. O professor não Peraí, precisou. peraí, peraí, foi invadida aqui. Dá um oi. Dá um oi. Tudo bom?
Ó, a mamãe tá conversando com essa tia, ela é muito legal, ela sabe muito sobre internet, tela, vídeo, tudo que você tá vendo, que a mamãe fala pra você não ver. Viu? Não é. Eu sou dessas. Fala, Mas Diva. o perigo que a gente corria era a gente levar para online essa coisa da aula expositiva. Não faz mais sentido no mundo que a gente vive um professor ficar expondo uma coisa que a gente pode encontrar no YouTube, que a gente pode encontrar no Google. O olhar do professor, a curadoria dos conteúdos é interessante, né? É, mas o tempo junto tem que ser para refletir, para discutir, não para ficar jogando coisa para dentro da cabeça deles, né? Isso a gente pode fazer sozinho. E uma coisa que eu vi algumas escolas fazerem que foi interessante é o seguinte: já que a gente está com as crianças em casa e uma parte do nosso tempo a gente vai precisar dedicar para fazer companhia para eles, para apoiar eles nos estudos, né, para suprir essa orientação escolar e também a companhia que eles precisam, por que não propor atividades que tenham a ver com o assunto que eles estão aprendendo e que sejam prazerosas para os momentos de prazer para os pais fazerem junto com os filhos? Então, pesquisar alguma coisa juntos, assistir filmes que tenham a ver com o assunto que está sendo estudado. Filme, série, até desenho, né? Enfim, encontrar nesse mundo que você falou, né? Nem só no nosso, nem só no dele, mas a gente se encontrar nesse lugar que Exatamente. não vira uma tortura para ninguém, né? Exatamente, né? Então, eu acho que as melhores soluções foram essas, né? Que contemplavam as necessidades tanto dos adultos como das crianças, né? E não, assim, eu fico imaginando como deve ter sido difícil para você com uma criança pequena, porque realmente com uma criança na idade do seu, né? Que é 5 anos ele tem? 5, é. 5 anos. É difícil, né? Porque tem muito menos autonomia e precisa muito mais de alguém ali para brincar, né? Foi um caos. Mas aí entra essa adaptação que a gente tem, né? De camaleão que o ser humano tem. E no início eu criei essa rotina de lives e conteúdos no meu Instagram que incluía muita coisa para ele, para sabe, ocupar o tempo dele também. Tinha dica de brincadeira, tinha leitura de livro infantil, enfim, e a gente foi dando jeito, ele participando comigo, eu com ele, e liberei as telas, como eu te falei, mais do que eu gostaria, mas era o que eu conseguia fazer na época e me livrei da culpa e falei, ó, é o que dá para fazer e vamos nessa. Mari, nosso tempo está acabando, infelizmente, mas eu queria mandar beijo para mais gente aqui, todo mundo. Gente, sintam-se beijados e abraçados. Vocês estão comentando, pedindo abraço, beijo. Tô beijando, abraçando todo mundo. Não, assim, tá acabando, mas eu quero falar dos episódios da série que eu botei aqui, ó, no site, ó, Casa Vira Mundo, gente. Esse comentário que tá fixado aqui, vocês estão vendo? casaviramundo.org. É uma websérie, né, chamada Casa Vira Mundo, que conta, em 3 episódios, conta a história em cada episódio de uma família que viveu nessa pandemia o seu isolamento, né? Cada isolamento foi para cada família, cada configuração diferente, cada perrengue passou, cada família tem seu perrengue, suas dores, suas delícias. E essa websérie tá muito legal. É só clicar nesse link aqui, casaviramundo.org. O primeiro foi dia 13 de novembro, Duda e seu aniversário, que era uma casa coletiva numa comunidade urbana. O segundo, dia 20 de novembro, as descobertas de Ioiô e B. Marcela e Melanie são mães, né, dos gêmeos Yolanda e Bernardo, de 2 anos. E o terceiro vai ser lançado agora, já está lá, dia 27 é hoje, Estelinha e a Caça ao Tesouro. Silvia e Fernando são os pais da Estela, de 6 anos, e tem toda uma busca em relação à caça ao tesouro. A Silvia é professora, então a gente tem um ponto de vista dela, né, como mãe e professora nesse período super desafiador. E aí eles vão mostrar como a Estela aprendeu a escrever com os bilhetinhos que fez para essa caça ao tesouro. Mari, é muito isso que a gente estava falando, né? Cada um dá seu jeito para se adequar e se adaptar a esse período muito doido, né, que a gente está vivendo. Esse eu vi hoje, inclusive, da Estelinha, e é muito legal porque eles fazem exatamente isso que a gente estava conversando aqui. Vamos ver o que tem nessa situação aí, o que se apresenta na maluca que a gente está vivendo, e vamos trabalhar com isso. Então, por exemplo, tem um momento que eles falam assim, a gente passou a comprar muita coisa na internet, receber muita entrega, não sei o quê, o que gerou uma quantidade de caixas, né, enorme, pegando, e a Estelinha fica louca com as caixas. As caixas passam a ser um universo de brincadeira, que ela decora, que ela enfeita, que ela tem ideias, que ela faz tesouro, não sei o quê. Então, o que a gente precisa ter? Um olhar atento para essas possibilidades criativas e lúdicas que vão se apresentando, né? Tudo é brincadeira. Uma simples caixa de papelão pode ser um universo. Basta ter um olhar atento de um pai e de uma mãe que vão lá trazer cola, glitter, não sei o quê, para ela se esbaldar, né? Nossa, eu adorei muito essa atividade, assim, de cola colorida, tinta, pincel,
canetinha, pilô, deu para fazer papel colorido, deu para fazer muito na quarentena. E é isso que a gente estava falando, como a gente comentou do seu filho brincando, né? Redescobrindo quase o pique-pega, pique-esconde. É uma coisa que na correria a gente até esquece, nem lembrava mais que tinha essa possibilidade, né? É. E eu acho que isso é uma coisa que a gente vai levar, né? Eu acho que assim, a gente vai levar tudo que a gente podia cristalizar, né? O pior do ensino que já estava meio ultrapassado, que é ficar ali dando aula, ou a gente podia ter um tipo de ensino, um tipo de aprendizado que privilegia a exploração, a criatividade, né? A descoberta de soluções. E como a gente teve a oportunidade de fazer isso bastante durante a pandemia, para não ficar preso assistindo aula, eu espero que a gente leve isso, né? Quando a gente puder voltar para o presencial, que a gente preserve essa criatividade, esse olhar mais encantador para o lúdico, né? Para a exploração e para a descoberta. Eu costumo dizer que, assim, se a gente sair da quarentena da maneira que a gente era quando entrou na quarentena, a gente não entendeu nada. De nada serviu. A gente precisa evoluir, refletir e sair daqui como pessoas melhores. Isso passa por ensino, maternidade, paternidade, relacionamento amoroso, né? A gente tem que ter feito tudo isso valer a pena de alguma maneira. E em relação ao ensino, eu acho que tem muitos aprendizados, né, que ficam através do brincar, dessas descobertas ou redescobertas que a gente fez. À força, com certeza, por conta desse momento que obrigou a gente a ficar confinado e isolado. Deixa eu botar aqui a pergunta do Dani Queiroz, Mari, para você. Ele pergunta o seguinte: a quarentena aproximou as relações afetivas entre crianças e pais? E de qual maneira você acha que isso aconteceu? Acho que a gente não pode generalizar, né? Porque eu acho que a gente tem que ser muito sensível para o fato de que os pais tinham circunstâncias muito diferentes, né? A gente vive num país que tem realidades socioeconômicas muito diversas, nem todo mundo teve o luxo de poder ficar em casa. E eu acho que tem isso. Mas eu acho que, frente a uma situação de perigo, a gente fortaleceu os laços de dependência, de solidariedade, sabe? E os núcleos familiares, né, onde eles existem, são íntegros e saudáveis, eles foram um espaço de proteção, né? Então, eu acho que sim, fortaleceu, porque todo mundo teve que se virar, teve que ficar junto, teve que descobrir como não pisar no calo um do outro, como conviver um com o outro, né? Como trazer alegria um para o outro. Então, eu acho que, assim, da minha parte e as coisas que eu pude presenciar, eu vi coisas muito bonitas. Não só pelo tempo que a gente teve que passar junto, mas a gente teve que prestar atenção mais intimamente, assim, às necessidades e às emoções uns dos outros, né? E cuidar, eu acho também, né? Porque não tinha qualquer um lá fora ameaçando a gente. Tinha um vírus que está matando a humanidade toda, assim, né? Em larga escala. Toda, quando eu digo toda, é isso, das mais diferentes classes, raças, religiões, sem escolher ninguém. Então, a gente não se uniu porque, sei lá, as portas estão fechadas. A gente se uniu porque tem gente morrendo lá fora e a gente também tem esse medo de perder quem a gente ama, né, que tá dentro de casa. Exatamente. E eu acho que, assim, a questão da tecnologia, voltando um pouquinho para a questão das telas, eu acho que nunca mais a gente vai poder olhar da mesma maneira, né? Simplificar essa questão, é branco no preto, é ruim ou é bom. As telas foram muito importantes, estão sendo muito importantes para a gente. Eu espero que a gente possa agarrar essa oportunidade de entender quais são, aí já falando da educação midiática, né, que é a nossa praia aqui do Educamídia, quais são as possibilidades criativas, quais são as possibilidades de participação na sociedade, quais são as possibilidades que a gente tem de construir uma sociedade melhor, desde pequeno, desde criança, né, usando a nossa voz nas redes, usando a nossa habilidade de comunicação, usando a nossa possibilidade de criar e publicar coisas, entendendo melhor o que a gente está lendo, distribuindo, né? Então, eu acho que isso também é um aprendizado que eu espero que fique. É isso que você falou, né? O poder que a gente tem nas mãos e, mais do que a gente, essa garotada que está vindo aí, entender o que eles podem fazer, tanto para um lado como para o outro. Então, tomara que todos mirem e virem esses canhões para o lado bom, positivo, criem coisas alegres, leves, para o bem, levantem bandeiras importantes, né? Que hoje a gente está vendo cada vez mais, felizmente, nas redes sociais. Então, como tudo na vida, a rede social também tem um lado bom, um lado ruim, né? A mídia em geral. Então, dá para usar para muita coisa boa. E a importância do afeto, né? A gente que se virou para fazer aniversário, comemorações de qualquer jeito, pela telinha do celular, pelo Instagram, pelo Zoom, etc. Na verdade, o que está acontecendo quando a gente faz isso? A gente está reconhecendo que a gente vai dar o jeito que tiver que dar.
É Exato. importante ter os laços do afeto, né? A gente Entre as pessoas. reconhecendo que não consegue ficar sozinho, né? Que a gente precisa uns dos outros. Até consegue, É, mas é bem melhor quando a gente está com quem a gente ama. não é? Não é? Mari, Bem, obrigada demais, cara. Eu queria te eu que agradecer por agradeço. todo o ensinamento que você deu aqui. Não foi um papo, foi uma aula. Obrigada Que bom, demais. eu que agradeço. É uma delícia conversar com você. Pessoal que está assistindo, super obrigada. É, e vamos continuar aí com essas Essa lições bacanas batalha, que né? a gente aprendeu nesse momento tão difícil, né? Vamos levar o que a gente conseguiu aprender de melhor. Com certeza. Quero dar um beijo mais uma vez em todo mundo. Eu sei que vocês adoram, assim, porque eu cite o nome de vocês aqui. Infelizmente, não consigo, na verdade, felizmente, né? Porque é muita gente. Mas um beijo, obrigada por aqui terem feito companhia pra gente nessa sexta-feira à noite, num papo tão legal, tão pra cima e tão importante, acima de tudo. Vou deixar salva a live, tá? No IGTV para todo mundo. E entrem em casaviramundo.org. Tá aqui, ó, fixado. www.casaviramundo.org para vocês verem os 3 episódios da websérie Vira Mundo. Mari, um beijo para você. Muito Obrigada, obrigada. Fernanda. Boa Boa noite, sorte. Um bom fim beijo de semana. grande. Tchau, Você tchau. também. Tchau.